Olá, pessoal. Hoje nós estamos na lição 97. Eu sou espírito. E para que a gente possa falar sobre a experiência dessa lição, nós temos que considerar o que foi dito na lição anterior. A salvação vem do meu único ser. Logo no primeiro parágrafo dessa lição 96, né, que foi a lição de ontem, é dito isso aqui: Embora sejas um único ser, tu te vivencias como dois, como bom e mal, amoroso e cheio de ódio, mente e corpo. Esse senso de estares dividido em opostos induz a sentimentos de conflito agudos e constantes e conduz a frenéticas tentativas de reconciliar os aspectos contraditórios dessa autopercepção. Tens buscado muitas soluções desse tipo, mas nenhuma delas funcionou. Os opostos que vês em ti mesmo jamais serão compatíveis. Apenas um existe. Quando nós vamos lendo isso aqui, né, às vezes isso pode soar como se fosse uma coisa muito complicada de entender. Mas, na verdade, o que está sendo dito são coisas muito óbvias, que se nós observamos mesmo na nossa experiência, a gente vê o quanto isso aqui é óbvio. Como é que eu posso ser uma coisa e, ao mesmo tempo, ser outra que contradiz completamente a primeira? Um exemplo. Como é que eu posso ser algo que vive e aí depois eu morro? Então, eu vivo e depois morro? Qual o sentido da existência ser isso? Então, ó, a existência sendo interpretada a partir dos corpos, das coisas temporárias, ela não faz sentido, porque ela começa a existir, depois ela para de existir. Então, para que que ela existiu? Não faz sentido nenhum, né? Mas a gente fica aqui falando dos opostos, né? A gente fica associando a vida, na verdade, com os opostos. E aí, por que que é importante considerar essa lição anterior, né? Que a percepção mesmo, a gente fica associando o existir com essas coisas, né? Temporárias, essas coisas que acabam, essas coisas que oscilam, e nesse sentido, o existir, né, em si próprio, em si mesmo, ele não faz sentido. Por que que é importante considerar isso para que a gente possa conversar sobre a lição de hoje, né? A lição Eu Sou Espírito, que é a lição 97. Porque nós temos uma tendência de pensar que o João é um espírito. Você, corpo que tem um CPF, você pega essa imagem e pensa, né, que essa imagem tem um espírito. E não é isso que a lição está convidando. Se você pesquisa no Google, por exemplo, o significado de espírito, aparece tudo isso aqui, ó. A parte imaterial do ser humano. Essa é uma das definições, né, de espírito. Quando você pega ali o dicionário no Google, aparecem essas definições. A parte imaterial do ser humano. Então, parece que é como se fosse assim, ó. Tem o humano, tem essa coisa que eu chamo de corpo, que eu chamo de vida, e parece que a parte que não é corpo, nesse corpo, faz parte desse corpo. É como se esse corpo tivesse uma coisa que é imaterial. E quando nós começamos, né, a observar a lógica de um curso de milagres, a gente vê que não é isso que ele está convidando. Nós estamos sendo convidados a separar o que é imaterial do material, do corpo, né? Quando a gente vai aceitando as lições ali a partir da lógica mesmo, nós vemos que é assim. A aceitação da existência imutável, que não pode ser ameaçada, ela é separada do corpo. Então, não tem um corpo que aceita que é só a existência, que é a existência que não pode ser ameaçada. Percebe, ó? Mas dentro dessas definições aqui do que é espírito, tem muitas delas que fazem uma associação ainda, como se o espírito, aquilo que contém a vida, aquilo que é antes do corpo, que é imaterial e que é abstrato, é como se tivesse ligado ao corpo. E é exatamente isso que é o erro de percepção a partir da metafísica de um curso em milagres. A existência é associada a uma coisa que ela não é. É exatamente isso que está sendo corrigido, né? Olha uma outra definição. Espírito é ser supremo, divindade, ou seja, algo que realmente está acima de todas as coisas.
Espírito, entidade sobrenatural ou imaginária, que pode ser ligada ao bem ou ao mal. Aqui tem outras definições dessas que a gente conhece no mundo a partir de algumas doutrinas, né, de algumas religiões. A gente pensa que o espírito é como se fosse uma silhueta corporal, né, ou uma imagem de uma pessoa, por exemplo, que já não vive mais no mundo, já morreu, e aí você assiste a imagem daquela pessoa, né, fisicamente presente ou, né, de forma mais abstrata, mas você assiste ele como se fosse uma silhueta. A gente interpreta o espírito como se fosse isso também no nível das imagens. Não é isso que está sendo trazido na lição de hoje. Na religião, o espírito é o sopro criador de Deus, né? É uma definição a partir da Bíblia. E tem uma outra definição que diz assim: substância imaterial, incorpórea, inteligente, consciente de si, onde se situam os processos psíquicos, a vontade, os princípios morais. Né? Então, todas essas definições, elas, de uma certa forma, elas trazem, né, uma explicação, uma definição para algo que não pode ser explicado. Por quê? Porque não tem imagem. Qual é o significado de espírito? Essa palavra espírito é só um nome para simbolizar o que não pode ser simbolizado. Significa algo que não pode ser pego, porque é abstrato. E, sendo abstrato, obviamente, você não consegue definir que ele está aqui ou ali. Se é abstrato, ele está simplesmente em todos os lugares. Essa é a definição de espírito. Então, espírito é só um nome para representar algo que não pode ser definido. Só que quando nós pegamos essas definições ali no Google, a gente consegue perceber que é como se ainda estivesse havendo uma ligação disso, que é imaterial, que é antes das imagens, com as imagens. É como se uma coisa estivesse sendo ligada à outra. Só que a partir da metafísica de um curso em milagres, essa associação do que existe antes, com os corpos, com as imagens, é exatamente o erro de percepção, né? O que parece fazer um corpo se movimentar é o que está vivo, mas não está ligado ao corpo, ou associado ao corpo, ou dando vida ao corpo. É isso que nós somos convidados a reconhecer a partir da aceitação dessas lições. Então, quando nós somos convidados a reconhecer eu sou espírito, é a mesma coisa que aceitar. Logo, a vida não é o corpo. O corpo não significa nada e não um corpo, um João aceitando que é espírito. O seu nome, o seu CPF, a imagem que você enxerga no espelho, aceitando que tem um espírito. A aceitação de eu sou espírito é aceitação. Eu sou apenas existência presente de forma abstrata. Logo, os corpos, as imagens, as coisas temporárias, simplesmente não são. Essa é a experiência de aceitação dessa lição. Por isso que nós temos que considerar a lição de ontem, nesse primeiro parágrafo, em que é dito, né, ó, você se vivencia como dois, como mente e corpo, né? Mente é um outro símbolo para simbolizar, para representar algo que é antes do corpo e que dá os comandos para tudo. Isso que é antes dos corpos não é o corpo. Só que é exatamente associar isso que é antes dos corpos com o corpo, com os corpos, é que é o erro de percepção e que produz todos os conflitos, como é dito nessa lição anterior. O erro de percepção é essa associação do que existe com imagens. Então, o que é a aceitação, né, dessa lição? Eu sou espírito. É desfazer essa associação do que é com as imagens. A existência passa a ser experienciada como apenas sendo aquilo que é e que continua, mas é uma abstração, não é uma imagem. Então, aceitando que existir é ser apenas isso, logo isso não tem nada a ver com o corpo, não existe uma imagem corporal, um eu individual aceitando eu tenho um espírito. Não. Existe o espírito que reconhece-se sendo o que ele próprio é e aceitando que o corpo não é. Essa é a mudança de percepção. Essa é a aceitação dessa lição, eu sou espírito. Então, isso tem que ficar bem claro, porque quando nós interpretamos esse símbolo espírito de dentro do mundo, a gente pode interpretar que é como se fosse o João que tem um espírito, e a partir da metafísica de um curso de milagres, isso se reverte. O espírito a existência é. Se ela é imutável, ela não se mistura com os corpos, com o João. Então, é aprender a ver a existência como separada das imagens,
ou seja, desassociando mente e corpo, é que a paz começa a reinar. De dentro de algumas ideias espirituais do mundo, né, a gente pensa que a gente precisa alinhar corpo, mente e espírito. Tem todas essas divisões. A partir da metafísica de um curso de milagres não tem essas divisões. Só tem uma realidade. Ser é ser espírito, é ser existência. Qualquer outra coisa que não seja isso simplesmente não existe. Portanto, não existe um alinhamento da mente com o corpo. Existe uma separação da mente com o corpo. A mente reconhece-se sendo, apenas existindo, e esse existir não é ser corpo. Então, separar o existir das imagens corporais é a mudança de percepção. É um milagre que nós somos convidados a aceitar a partir da metafísica de um curso em milagres.